Bom dia a todos. Nós do Congresso Internacional de Odontologia da Anhanguera Santana temos a honra de receber o Dr. Ricardo Trajano por sua presença e contribuição para o conhecimento de todos aqui presentes na 17ª edição do Congresso. Vou falar um pouquinho do currículo. Ele é cirurgião dentista, laser terapeuta, doutorando em ciências biomédicas, e o tema dele é fotobiomodulação como agente de saúde frequencial. Professor, antes do senhor iniciar, eu gostaria de saber se o senhor gostaria de ser interrompido durante a palestra para perguntas, ou o senhor gostaria que mande pelo chat e faz as perguntas no final. Para mim não tem problema nenhum, pode interromper. Ok. Então, passo a palavra para o senhor. E uma boa palestra, ótima palestra, professor. Fica à vontade. Obrigado. Bom dia a todos, oficialmente. Esse é um tema novo, e todo tema novo, ele é novo assim, né? É um novo antigo, é uma novidade velha. E como a fotobiomodulação, no contexto geral, né? Eu estou numa luta aí, numa batalha, de nós colocarmos a laser terapia como PIX no governo federal, que saia pago pelo SUS. Por incrível que pareça, você acha ali várias terapias, acupuntura, toda a parte da MTC está lá, fito e etc. E a laser terapia não existe ali. Isso para mim, chega a ser inadmissível. Então, eu estou numa luta política para a gente colocar a fotobiomodulação. Por que isso aí? Por causa dessa situação desse desconhecimento da maioria das pessoas, e não sabem a importância que tem isso na vida das pessoas como um todo. Continuando a minha apresentação, um pouquinho da minha história, rapidinho, eu comecei na laser terapia, está indo para 22 anos. Eu sou da época ali do Aldo Brunheira, só que eu trabalhava com um médico, ele era cirurgião plástico, e o que aconteceu? Eu era o único na clínica, Dr. Charles Yamaguchi, eu faço questão de falar o nome dele, porque é uma admiração grande. E o Dr. Charles Yamaguchi, ele fazia a operação dos pacientes na clínica. Naquela época ele tinha uma clínica gigantesca, hoje ele opera só em hospital. E o que aconteceu é que eu comecei a fazer os pós-operatórios com laser terapia nas pacientes pós-operadas. Então, trabalhava em ritidoplastia, dermolipectomia, a parte de mama, tudo que envolve a cirurgia plástica. E, consequentemente, eu comecei a trabalhar também com patologias. Então, na fotobiomodulação, eu iniciei na odontologia, dei muito curso de clareamento dental. Quando começou, eu me recordo bem disso aí. E a laser terapia, e aí eu fui atender uma paciente, uma senhorinha, lá para o Nordeste, eu não lembro o lugar exatamente, logo no começo isso, estou falando para vocês aí, 2002, por aí. E ela estava com neuralgia do trigêmeo. E eu fiz algumas aplicações. O que eu percebi é que não tinha muito protocolo. A situação era de curiosidade, sabe? E eu comecei a desenvolver, a criar esses protocolos, inclusive para outras áreas que também não existiam. E eu comecei a estudar. Então, hoje eu sou um cientista clínico da parte da fotobiomodulação, e é isso que eu quero trazer para vocês. Porque nós estamos, como eu disse lá no meu vídeo, nós estamos entrando numa nova era que vai implicar a nível da saúde como um todo. O meu curso, ele é um curso de laser terapia ou fotobiomodulação multidisciplinar. Então, na minha sala tem médicos, o meu principal público hoje, médicos, fisioterapeutas, alguns dentistas, isso porque eu não palestrei mais para odontologia. Eu estou aqui, eu estou me sentindo em casa, mas eu exerci odontologia por 25 anos e hoje eu exerço a laser terapia. E eu tenho intenção muito grande
já que a odontologia ganhou a estética também, né? Essa harmonização orofacial, eu acredito que ozônio também é uma nova especialidade. Eu acredito que a medicina ou a saúde integrativa, ela deve fazer parte do quadro da odontologia. Porque a única coisa que a gente não mexe na odontologia é cabelo, pelo, unha. O resto tudo a gente tem na boca. Músculo, articulação, nervo, tudo, conjuntivo, mucosa, né? E a gente entende bem dessas coisas, dessas especialidades. Então, eu vou apresentar um projeto de uma pós-graduação que a biomedicina já publicou em Diário Oficial, aceitando essa pós-graduação, que eu acredito que também vai ser muito, muito interessante para quem quer fazer da sua profissão que ela seja bem rentável, né? Nós temos esse anseio. E a fotobiomodulação, ela tem que ser um carro-chefe disso. Eu carrego meu equipamento de laser na necessairezinha desse tamanhozinho. Então, você atende pessoas em qualquer situação, em qualquer lugar. Às vezes, estou viajando, eu estou com meu aparelhinho. Lá eu estou fazendo ILIB, sabe? Para não deixar trombo. Agora, nessa situação que nós estamos aí, da pandemia, eu faço ILIB direto. O ILIB, ele tem um conceito errado, as pessoas tratam o ILIB de uma forma errada, por não entender o mecanismo de ação. As pessoas acham que o ILIB afina o sangue. Não, ele não faz isso, né? Afinar o sangue é ótimo, né? Ele não interfere na curva de adesividade plaquetária. O ILIB, ele trabalha numas propriedades do sangue, uma albumina, por exemplo, globulina também, e isso mudando a hemorreólise, a propriedade hemorreológica do sangue, melhora o organismo como um todo. É fantástico, uma técnica maravilhosa. Nós estamos vendo isso na microscopia de campo escuro. Eu vou mostrar a foto para vocês aqui. Então, o que eu quero fazer hoje com vocês é apresentar a fotobiomodulação, os seus principais pontos, e lançar essa ideia nova que se chama a FBM frequencial. Né? Vocês vão entender do que nós estamos falando. Eu já estou desenvolvendo acessórios para a gente exercer essa técnica. O que temos de resultado e o que tem de publicação, gente, já é muita coisa. Só que não especificamente do jeito que nós estamos fazendo, sabe? Então, não a nível científico, não é novidade. Tá? Então, vai ter uma horinha aqui que eu vou ter que mostrar a parte técnica para vocês, para depois a gente mostrar os casos clínicos nossos, né? O Instituto Ricardo Trajano é onde nós trabalhamos aqui com todas as nossas pesquisas, onde a gente está entrando, como que a gente contatos profissionais. Eu tenho aí, atingi a marca de 16 mil seguidores, que são exclusivamente profissionais, lá no Instagram, e ali nós trocamos. Eu tenho um grupo, só um grupo meu aí, tem 240 médicos, onde nós discutimos tudo que está acontecendo aí, né? Infelizmente, e aí eu me sinto muito seguro em falar e passar as coisas para vocês. Bom, uma novidade que já está para ser lançada, está pronta, é esse site aqui, essa plataforma da AUIOTA, que é focada na atividade clínica do profissional clínico. Essa Liga Internacional de Ciência e Tecnologia está dentro dessa AUIOTA, e vocês todos estão convidados. Aqui tem uma anuidade, acho que agora deve estar na faixa dos R$750. Apresentando 5 casos clínicos, você já se torna membro da Sociedade Brasileira de Laser. Isso aqui foi tudo regulamentado, está tudo certinho, legalizado, com CNPJ. Eu segurei essa sociedade aqui por um bom tempo, porque eu queria lançar essa plataforma. Então, essa plataforma, ela é fomentadora da Sociedade Brasileira de Laser. Você não paga a anuidade da sociedade, pagando a anuidade da plataforma, você não paga. Então, está todo mundo bem-vindo, aqui vai ser a troca, a sua vida clínica vai estar dentro dessa plataforma aqui,
Eu estou muito entusiasmado, muito animado com isso, está cheio de detalhe, prêmios, publicações, etc. Então, é rico. Não é um site de curso, nunca foi. Tá? Então, é uma oferta para todo mundo participar aqui desse processo. Já tem um monte de conteúdo lá. Eu estou colocando um curso meu, que é o sonho de todo mundo. Que é que o profissional clínico gosta? Protocolo. E não tem protocolo para... Quando eu vejo uma empresa colocando um aplicativo de protocolo para fotobiomodulação, gente, isso não existe. Isso não existe. A primeira coisa que eu falo para você é qual é o quadro? Qual é o quadro? Isso que a gente tem que ver, sabe? E tudo isso, então, na gerência do Instituto Ricardo Trajano. Isso aqui é um projeto que está indo para 7 anos, e para demorar tanto tem que ser coisa muito boa mesmo. Bom, vamos começar a entrar no nosso assunto. O nosso assunto ele é quântico, tem gente que adora esse nome, né? Eu tenho as minhas reservas quanto ao que estão fazendo, baseado em leis. A incerteza de Eisenhower, por exemplo, é uma coisa que me faz fazer algumas perguntas em relação ao que estão fazendo aí com a física quântica na área da saúde. Esses bósons são forças, conhecidas como forças elementares, né? Então, nós temos aqui a partícula WZ, que é a força fraca e finita. Tudo que acontece no universo, toda a fenomenologia do universo são regida por 4 forças. Então, nós temos aqui essa partícula WZ responsável, por exemplo, por que uma molécula d'água continua sendo uma molécula d'água e não se desfaz, né? Então, isso aí é o que junta tudo e morre todo mundo afogado. Por que a mesa é uma mesa e ela não se transforma numa cadeira ou etc. Então, essa partícula WZ, a física diz que tem que ter essa lei. O gluon, que é força forte, que dá a consistência do átomo, mantém o átomo do jeito que ele é. O graviton, que é uma das forças mais misteriosas que a gente tem. Você sentado do jeito que você está aí, você está queimando 5 calorias. Se você levantar, só o fato de você levantar, vai para 15, 3 vezes mais. Se você mastigar chiclete em pé, vai para 20. Isso tudo em virtude da gravidade. Essa força que explica para a gente que se você caminhar, é a melhor coisa que você faz para a tua saúde. Essa força aqui. E tem muito mais coisas envolvidas com esse bóson que nós estamos tratando. O quarto bóson, ou seja, a quarta força que rege toda a animação do universo, é o nosso tema. É o nosso tema, é o fóton. Sabe? Então, a luz, gente, ela é uma das 4 forças que rege toda... Ela não é uma coisinha que veio iluminar só, sabe? Muito profissional tem. No meu curso, eu digo, gente, vai chegar a hora que eu vou apresentar a luz para vocês. Vocês não sabem o que é luz. E eu fiquei sabendo mais o que é luz ainda, estudando para dar essa aula para vocês aqui. E olha que eu estou nisso já um bom tempo, né? Então, o fóton, que é a menor parte da luz, que é um quanta de luz, ela é uma das 4 forças que regem. Qual é a conclusão que a gente tem disso aí? É impossível você irradiar um sistema vivo e não produzir um resultado. Impossível. Nesse modelo da física, ele explica por que a gente consegue tanta coisa boa. Agora, entendendo esses processos, nós tiramos o melhor proveito de tudo isso aí. É isso que eu quero apresentar para vocês. Senhores doutores dentistas, não sei se tem só dentista, né? Você não pode isolar a boca do paciente ou o quadrante orofacial do paciente do organismo como um todo. Isso, quem pensa desse jeito é uma pessoa que está desatualizada. E tem perigo envolvendo isso aí. O que demanda toda a característica da saúde de um indivíduo se chama terreno biológico. Tá? E aí isso envolve o quê? Esse terreno biológico é que determina as DCNTs, doenças crônicas não transmissíveis. O que são as doenças crônicas não transmissíveis? Vitiligo, psoríase, ateroma, líquen plano, lúpus, hipertensão, diabetes, é isso. Essas são as doenças crônicas não transmissíveis. As DCNTs são as doenças do século XXI, que está matando todo mundo. E o que é que determina isso acontecer? O terreno biológico das pessoas. E o dentista, ele pouco estuda isso, né? A gente vai se especializar, eu vejo
Quando para o dentista tem um termo específico da odontologia, quanto mais específico, mais ele se apaixona. Mas aqui deveria ser o começo de toda a odisseia de um dentista clínico e de qualquer especialidade, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, eu estou com um hematomazinho aqui, um pouquinho aqui, eu fiz implante com levantamento de seio, tá? O dentista que fez o implante é excepcional, o cirurgião, excepcional, de uma habilidade manual, de conhecimento técnico-científico fantástico. Durante a nossa conversa, eu falei de LIB para ele e dei algumas informações que eu vou passar para vocês aqui. Desconhecimento daquilo como um todo. Aqui deveria ser a base da aula do primeiro ano de odontologia, porque isso a gente leva para a vida inteira, sabe? Eu mesmo, na minha época, vocês sabiam, por exemplo, que periodontopatia ela pode ser ocasionada por falta de vitamina D? Você sabia que o dente é agregado no organismo e todos os agregados sofrem com o terreno biológico inflamado? Você sabia que as bactérias não são as causadoras? Todos nós temos todas as bactérias que tem. Alguém que tem guna, por exemplo, por que isso acontece? É por causa do terreno biológico. Não, o problema não está na boca, está no organismo como um todo. Essa é a ideia central que a gente tem que aprender e considerar. Então, nós somos um sistema só. Neuroimunoendocrinologia, esse seria o estudo. Agora, isso é o que alguns falam. O correto mesmo, né, o nome certo deveria ser psiconeuroimuno. Poucos consideram isso aqui. Esse livro da Elizabeth Blackburn ela é uma Nobel geneticista. Então, ela escreveu: O Segredo está nos telômeros. Aqui também determina como está o seu terreno biológico. Ela descobriu a telomerase. A telomerase ela aumenta o telômero. E ninguém imaginava que o nosso telômero... Telômero o que é? No cadarço do seu sapato é aquela pontinha lá, chama agulheta. Né? Aquela pontinha. Então, no DNA é uma pontinha. Então, o seu telômero curto, DCNT detonado, terreno biológico detonado. Hora, data e hora para a sua DCNT manifestar. Se ele tiver compridinho, então você está com a saúde normal. Quem faz esse trabalho? Essa telomerase, e ela descobriu essa telomerase. Agora, veja que tem uma coautora, chama Elissa Epel. Essa doutora, adivinha qual é a profissão dela? Geneticista, a Blackburn. Essa Elissa, ela é psicóloga. O que está fazendo uma psicóloga no livro de genética? Por quê, gente? Porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Eu jamais daria glúten e lactose para um autista. Por que glúten e lactose faz mal? Não, porque o organismo do autista, do jeito que ele está, não suporta o glúten e a lactose. Eu vejo as pessoas falar: o único animal que cresce e continua tomando leite é o ser humano. Dá leite para o seu cachorro. Ele não toma porque você não dá. Dá leite para o seu cachorro, para você ver se ele não mama. Você não lame de bater o prato na... Então, é um monte de bobagens que dizem aí, que falam, mas a Universidade de Johns Hopkins, isso está no livro do Você é o Placebo, de Joe Dispenza. A Universidade de Johns Hopkins publicou há algum tempo uma pesquisa dizendo que você pode fazer atividade física perfeita para você pode fazer consumir alimentação perfeita para você de acordo com o seu DNA, ou seja, não tem nada mais perfeito que isso. Se isso aqui estiver bagunçado, acabou, você está um lixo. Então, muita gente aposta em atividade física, muita gente aposta em alimentação. Aliás, a alimentação, do jeito que tem a indústria farmacêutica, tem indústria alimentícia também. E muita gente cabe nisso. E olha, tem soldadinhos aí para tudo quanto é lado. Mas são pessoas que são papagaios, acabam escutando, falando, replicando aquilo que não conhece de fato o que está dizendo. Então, esse mecanismo da gente, como um todo, a Universidade de Johns Hopkins diz: se você come tudo quanto é tranqueira, sedentário, mas se a sua cabeça estiver boa, está tudo certo. Está tudo certo. Eu dou exemplo da minha mãe, fuma desde dos 14 anos de idade, está com 85, fuma desde os 14, ela janta como ninguém, bebe pouca água, não toma sol, estressada, dirige em São Paulo, e a saúde dela é perfeita. Ela devia ter osteoporose, ela tem osteopenia. Olha que coisa de louco. Então, não tem como você pegar, isso aqui que faz aquilo, já foi a febre da vitamina D, depois foi não sei o quê, e a gente está com a nossa saúde do mesmo jeito, o índice de câncer é elevadíssimo. É isso aqui, gente, tudo começa aqui, tá? Mas se nós somos um sistema só, pega a sua odontologia e coloca nesse contexto.
Faça isso e você vai se dar bem. Tá? Isso aqui é um trabalho bem interessante. A medicina hoje desse psiconeuroimunoendócrino baseia-se nesse contexto. Então, nós temos aqui o fluxo energético do paciente. Olha, tem uma especialidade odontológica que é a acupuntura. É interessante. Se você não quiser fazer acupuntura, às vezes o curso é muito longo, faz a aurículo. Aurículo, 2, 3 finais de semana, você já está com aurículo. É tudo uma questão de decorar. Tá? Você entender alguns processos e acabar decorando. Então, mas nós temos fluxos energéticos, já foi fotografado com um canhão detector de fótons que colocaram um laser num ponto de acupuntura e o meridiano todo ficou aceso, como se fosse um fio de luz ali. Tá? Então, precisamos respeitar isso. Como é que está o fluxo energético? A terapia neural, a odontologia cibernética, que é a terapia neural odontológica, tudo se baseia nisso aqui. Tudo se baseia em energia. E o dentista chega lá, mete a broca da anestesia, faz aquilo, e não se baseia nisso aqui. Por que a pessoa está com DTM? O problema é na DTM? Não é na DTM, nunca foi na DTM, o problema é sistêmico, é isso que eu quero dizer para vocês. Se você atender só a DTM, você está fazendo um trabalho paliativo. É paliativo. Tá? O anabolismo e o catabolismo desse paciente, como é que ele se encontra? Como é que está a digestão dele? Como que se encontra todo esse processo, os ácidos que são produzidos, o intestino dele está direito? O nosso intestino é o segundo cérebro. O que você faz com o seu intestino? Né? A flora bacteriana dele. Se você é inflamada, você tem uma flora bacteriana pró-inflamatória. E isso entra num ciclo vicioso. Você está com o seu terreno biológico detonado. E isso é o seu paciente. O que essa pessoa está comendo? Ela está comendo tudo que faz bem para ela? E vou dizer mais, a Black Bunny diz, pessoas que são cismadas com calorias, o telômero dela é curto. Só de você ser preocupado com isso, você já tem um telômero mais curto. Olha que coisa. Né? Então, sem ser bitolado, a gente precisa comer algumas coisas. Come de tudo. Come de tudo, não fica recusando as coisas. Sabe? Você precisa de um pouquinho de tudo. Esse é o ponto, né? Às vezes a gente é viciado em alguma coisa e pá! Só vai naquilo. Você vai lá em Minas Gerais, ali naquele self-service, o prato é 1 quilo, se pegar um pouquinho de cada coisa que você gosta, né? E a alma dessa pessoa, como é que tá, hein? Aqui é que entra o estresse, aqui é o começo de tudo, aqui é a gênese do processo todo. Esse padrão cibernético, dentro do que é chamado aqui de processamento, depois a gente tem os sistemas emuctórios, né, que é o que você joga o lixo para fora. Muitas mulheres, por exemplo, têm problema de infecção recorrente, porque um desses sistemas emuctórios está com problema. Ou é o urinário, ou é o gastro, ou é a pele, ou é mucosa. E aí, se o gastro não está direito, funcionando direitinho, vai para a mucosa. Aí tem essas infecções, tem afecções nas vias aéreas superiores, renite, essa coisa toda. Então, tudo tem uma explicação boa. Começa aqui, ó, na cabecinha, na nossa cabecinha. Vai lá na cabecinha, aqui no centro geográfico do nosso cérebro, tem a glândula pineal ou corpo pineal. Essa glândula, ela é responsável para determinar o que está acontecendo na hora do dia, e aí isso se chama ciclo circadiano. Ela libera melatonina, e a nossa querida doutora Jeanette Fournier trouxe para nós, num grupo grande de médicos, as novas descobertas da melatonina, dizendo que o nosso intestino produz 400 vezes mais. Esse hormônio que tem N funções benéficas no nosso organismo, principalmente uma função anti-inflamatória, que aí está o grande vilão, viu? Se não tiver inflamação, você está bem. O terreno biológico está ruim quando ele está inflamado. Se não está inflamado, você está bem, o seu paciente está ótimo. Então, aí essa glândula pineal, ela determina o nosso fluxo circadiano. Então, das 3 horas da manhã até as 3 horas da tarde, você está produzindo ATP, seu interstício está hidratado, você está no catabolismo, você está no simpático e você está ácida, ou ácido.
Das 3 horas da tarde às 3 horas da manhã, você está básico, você está no anabolismo, você está no parasimpático, seu intestino está desidratado, você não está produzindo ATP. Então, esse é ciclo. Essa situação tem que ter. Então, não come comidas ácidas, isso aqui. Você tem que ter um momento ácido. Essa é a loucura, gente. Esse é o terrorismo que todo mundo faz. Então, esse é como se fosse um pêndulo, que é chamado de atratores de Lorentz, ou pêndulo de Lorentz, sabe? Você tem que estar... Sua saúde é como se fosse um bêbado andando de bicicleta, igual está desenhado aí. Se você ficar muito ácido de manhã e pouco ácido à tarde, aí a nossa bicicletinha cai, aí vem a doença. Se você tiver muito básico à noite e pouco ácido de manhã, aí a bicicleta também cai. Você acha que ficar básico, ter esse organismo básico é a melhor coisa? Não é. A sua saúde é polarizada. Você tem que estar em momentos críticos dos dois lados. Esse é o conceito que engloba tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Isso explica por que a homeopatia ela funciona, por que a laserterapia funciona, por que a meditação funciona, a oração funciona, tudo isso dentro desse conceito aqui que nós estamos tratando. Nós somos isso aí, todo mundo é isso aí, não tem como fugir desse processo todo. E aí, lá na sua hora clínica, onde esse terreno biológico ele pode interferir? Nas respostas clínicas, nas temíveis intercorrências. Veja esse quadro aí, nós estamos falando de odontologia, harmonização orofacial. Olha esse caso aí. Ó. Esse caso foi uma injeção de um produto que foi, não sei qual é o produto que foi colocado aí, entrou numa artéria, essa pessoa ficou cega, começou a necrosar a região que essa artéria alimentava e ela foi a óbito. O paciente morreu num procedimento estético corriqueiro. Agora, a culpa foi do profissional? Não podemos dizer. Às vezes o terreno biológico do paciente estava tão detonado que as 4 camadas que fazem uma artéria, elas estão flácidas. Estão flácidas, não tem resistência. E aí a agulha que não perfuraria, porque ela é fininha, o processo perfurou. E aí esse produto entra para a artéria, é levado, e aí causa esse trombo, que acaba dando esse problema. Isso nós não prestamos atenção em termos, como é que se resolve uma situação dessa, né? Mesma coisa aqui, que eu disse para vocês, eu trabalho muito, uma cirurgia normal de mama, isso aqui é do paciente do Dr. Éder Albieri, uma necrose da areola, olha que coisa bonita. Nós vamos ver o que aconteceu com esse processo aqui, né? Mas é uma intercorrência. Essa mulher aqui, ela trabalhou com médico cirurgião plástico por muito tempo. Trabalhou por muito tempo. E o que aconteceu? Ela sabia que o cara trabalhava direitinho, ele fez tudo igual, você faz tudo igual. Por que as respostas são tão diferentes? O que determina não é como você fez, nem o que você usou, se você trabalhou dentro do que é correto. É o organismo que responde de formas tão diferentes, pelo estado que ele se encontra. Essa é a questão. Uma pessoa muito inflamada, como essa paciente aí, pode acontecer isso sim. E o médico fez tudo igualzinho, gente. A sutura foi igual, o tempo de cirurgia, o silicone. Ele é antigo no ramo. Não é uma pessoa que começou agora. Por que acontece isso? A resposta é essa que vocês estão vendo agora. Bom, aqui em cima, as pessoas confundem muito o que é laser de alta, laser de baixa potência. Confundem o que é laser terapia e fotobiomodulação. Vou falar isso para vocês. Então, aqui está sendo feito um resurface. Esse vídeo era para rodar, eu tentei recarregar e não consegui. É o resurface, ele vai tirando o extrato córneo da pele, né? Depois aqui a gente tem, rodou, que maravilha, olha lá, tá arrancando a pele ali. Anestesiado, obviamente, né? Infiltrado, sedado e infiltrado, senão ninguém aguenta. Depois nós temos aqui, esse aqui é um diodo, aqui em cima, aqui embaixo é um switch, está fazendo a remoção de tatuagem, né? Aqui eu estou fazendo essa cirurgia, nós estamos tirando o excesso de tecido por prótese mal adaptada, é um diodo aí. E aqui uma laser lipólise, é um laser de Nd:YAG. Então isso aqui tudo é alta potência, dói, corta, destrói tecido. O laser de baixa potência, o nosso tema, o nosso assunto, a fotobiomodulação, ela é fisiológica, ela não pode fazer isso aí. Tá? Eu recebi um paciente ontem, ele tem Peyronie. Peyronie, o que é? É aquela fibrose que acontece, é uma estenose que acontece.
tenossinovites tenosante. Acontece no corpo do pênis, pode ser qualquer região, e aí ele enverga, na hora que ele está ereto, ele enverga, isso chama perronite, e às vezes atrapalha e fica até impossibilidade de ter relação sexual. Tá? Então, o médico encaminhou, ele perguntou para mim se eu tinha um leite de 250 miliwatt. Leite de 250, 100 miliwatt, gente, a pessoa já sente esquentar, pele negra já dá bolha. Que dirá 250 miliwatts? Quer dizer, esse médico viu alguma matéria em algum lugar, com algum outro equipamento aí, que às vezes ele afasta, e afastando, chega nos 100 miliwatts por centímetro quadrado no máximo. Eu falei, não, você tem que encostar no tecido. Esses aparelhos de 250 miliwatts, você trabalha afastado, aí ele aumenta o ponto focal, sabe? Em perrolim, você tem que encostar para você ter o resultado. Então, profissional mal informado. Laser terapia, ela é fisiológica, esse é o ponto. Bom, dentro dos fundamentos da fotônica, nós temos aqui, é complexo e profundo, não tem laser terapia simplificada. Quando você escutar um curso de laser terapia simplificada, é porque o professor é muito simplificado no conhecimento dele, porque não sabe, porque é um conhecimento profundo. Tá? Inúmeras publicações, desde 1967, com o Andrew Messi, nós vamos ver aqui. Resultado, ele é diferente. A laser terapia é a primeira máquina que a gente precisa ter, um equipamento de laser, porque ele interfere. A luz entra dentro do processo, lá e com a mãozinha dela, milagrosamente, ela faz coisas. Você consegue desinflamar o seu intestino, você consegue modular a flora bacteriana no seu intestino sem tomar nenhum pré ou probiótico, aplicando laser no intestino. Olha que coisa maravilhosa. E se o seu intestino produz a melatonina, vai produzir a hora que você estiver aplicando. Isso que é interessante. É o carro-chefe da saúde integrativa hoje, então. Só que existem muitos paradigmas. Você já ouviu falar? Eu vi uma foto, duas moças que estão aqui, são novinhas, às vezes vão ser mães. Não use laser em gestante. Já ouvi falar até em lactante. Não use laser em gestante. Gente, se vocês têm esse plano de ter filho, faça ILIB a gestação toda. Todas as minhas alunas, fisioterapeutas, esteticistas, médicas, dentistas, elas fazem ILIB a gestação toda, sem risco nenhum, numa segurança absurda. E sabe o que acontece? Diminui, a gente pode chegar a falar em 99% o risco da criança nascer autista, porque você desinflamou o corpo da mãe. Desinflamou o corpo da mãe, o terreno biológico da mãe, desinflama o cérebro da criança. É assim que funciona. E aí nós temos que o ILIB no Brasil tem pouca publicação, eu sei de uma da Unesp, mas tem mais aí. Tá começando uma explosão aqui da Uninove também, tem algumas publicações, mas o ILIB transdérmica, que foi uma técnica que eu modifiquei aqui no Brasil, tenho a honra de dizer isso aí. Essas inovações eu estou colocando de uma forma mais precisa também, né? E quando nós colocamos o ILIB transdérmico, que a gente pegou a primeira escolha, a artéria radial, hoje eu faço muito na carótida, nós temos resultados fantásticos no corpo do paciente. Antigamente era usado para câncer, usado para cardiopatias, que eram coisas mais severas, doenças mais agudas, né? Hoje não, a gente usa para tudo. Eu previno em vez de curar, que ela cura também, mas eu previno, tá? Existem 14 possibilidades terapêuticas na fotobiomodulação como um todo. O que você vai aprender por aí? Por exemplo, essas 4 técnicas aí, tá? Eu adoro esse tema, eu vou correr aqui, porque senão eu não vou falar o que eu quero para vocês. Mas dessas todas na odontologia, gente, isso aqui é responsabilidade minha, é fruto do meu doutorado, não se falava em terapia fotodinâmica na odontologia. Eu me lembro muito bem que eu, Antônio Cláudio Tedesco, aqui no shopping Frei Caneca, São Paulo, a nata da odontologia, da fotônica da odontologia, estava lá no auditório, lotado de gente em pé, sentado no corredor do lado para ouvir falar a primeira vez de terapia fotodinâmica em odontologia, quando no meu mestrado eu chamei o professor Antônio Cláudio Tedesco para a gente fazer uma modulação do bioma bucal no controle da fotobiomodulação, e foi fantástico, trabalhamos em crianças. Outra essa aqui já existia quando eu entrei, pontual também nem se fala, outra que eu modifiquei foi essa aqui, ó. Se você escuta falar de clínico trabalhando com ILIB, porque quando eu comecei com ILIB, que eu conhecia, tinha 3 profissionais que trabalhavam com isso aí. Os 3 eram médicos, só que era de forma intravascular, laser radiante off blood. E eu modifiquei por aí, comecei a falar de ILIB no Brasil desde 2004.
Um livro que eu sou coautor, que foi citado aqui, que é de fotobiomodulação, foi publicado em 2008, não fala de Lib, não fala de Lib. Sabe por quê? Ali eu ia falar de odontologia. Se me deixasse falar, escrever o capítulo sobre a fotobiomodulação como um todo, eu falaria do ILIB lá. E eu comecei a falar de ILIB em 2004, então a coisa é antiga. E acabei me tornando uma referência. Aqui no nosso instituto, então, nós temos mais possibilidades, gente. Tudo isso aí é mais. Ó. E o que eu quero falar para vocês hoje é sobre essa aqui. Essa aqui. Eu poderia descrever sobre cada uma dessas. O nervo vago é fantástico. Quer emagrecer? Gordura marrom. Quer emagrecer? Aplica o laser na sua tireoide, não tem problema nenhum. Nem se você tiver hiper ou hipotiroidismo. Tá? Você aumenta o metabolismo do seu sangue. Então tem esse laser focado, que eu falei de se aplicar no seu intestino, coisas que ninguém trabalha. Nós entramos aí no forame magno, tem, sabe, são aplicações universais que a gente tem na fotobiomodulação. Eu quero deixar um tempo aí para a gente conversar, então eu não vou tratar disso aqui como um todo, mas eu coloco como a 15ª possibilidade terapêutica, 14, essa do intestino, você irradiar o intestino para você. Ou seja, o dentista hoje, quando for atender, tem que falar para o paciente vir de biquíni, para você aplicar em tudo quanto é canto, né? Bom, você levar em consideração o ozônio retal, aí você imagina o que vai virar o consultório da odontologia. Vai ter que ter maca, né? Então, vamos lá. Se você for trabalhar na face, por exemplo, quando você vai aplicar, ó, na aurículo, aqui, por exemplo, não é aurículo, isso aqui são terminações aferentes do nervo vago, que você pode irradiar, que você faz a mesma coisa, tá? Você vai pegar o trigêmeo no gânglio de Glasser, é a parte extrapetrosa do trigêmeo. Aliás, quem tem neurologia do trigêmeo tem que começar aplicando aqui. Deixa a pessoa, põe um dedo aqui, aí você desloca a mandíbula um pouquinho, abre espaço, você entra nesse espaço aqui. Você coloca o dedo aqui e abre um espaçozinho. É aqui que você pega esse gânglio. Vai trabalhar no forame magro, vai trabalhar no timo externo. O que é o externo? Produz célula-tronco. As melhores célula-tronco que a gente tem na produção é do externo. Aplica, você precisa de célula-tronco para tudo quanto é coisa. Então, é só um exemplo do que para onde está indo a fotobiomodulação desse jeito. Bem, agora eu vou formar o raciocínio para vocês entenderem onde nós estamos chegando. O Newton dizia que a luz ela era corpuscular. O Huygens, ele dizia que era ondulatória. Essa briga veio lá do século XVII, se não me engano. É antiga. Olha o cabelinho do povo. É antiga. Né? Essa luta que teve foi uma celeuma grande aí. E aí, no início do 19, o Thomas Young, ele trabalha com uma possibilidade hoje que a física considera bastante, a gente acha que a coisa é nova, né? Do século IX, XIX, a fenda dupla. Ele provou que a luz ela era ondulatória por essa pesquisa aqui. Por quê? Quando passa por um buraquinho, a onda sai do outro lado. Se a luz é uma onda, ela chega com uma onda, passa por um buraquinho e continua a onda do outro lado. Se você faz 2 buraquinhos, essa onda bate nos 2 buraquinhos, vão sair 2 ondas. E aí elas têm interferência. É isso que acontece. É bem interessante isso. Vocês vão ver onde é que eu vou chegar. Em 1905, o Einstein propõe o efeito fotoelétrico, sabe? Ele diz que a luz, ela é uma luz... Deixa eu abaixar vocês aqui, que eu estou vendo meu... Aí. A luz, ela é quantizada. O que é quantizada? Ela é fóton, ela é corpuscular também, ela não é só ondulatória. Matou a pau. Quando o Einstein fala, né? E aí, nós temos a ideia que ele trouxe a ideia de que a luz absorvida ou emitida pelo corpo, isso ocorrerá onde, gente? No átomo. No átomo, isso é interessante, cada fóton trabalha no átomo. Então, quando o fóton na frequência é a F, o que é a frequência? É o comprimento de onda dessa luz aí. Tá? Qual é os ciclos que ela tem? É absorvido por um átomo, a energia HF, H é a constante de Planck, 6,63 elevado a 10 a menos 34 metros quadrados por quilo por segundo, do fóton é transmitida pelo átomo. Então, isso aí é o quê? A energia do fóton é transmitida para o átomo. E aí ele vai agir, a luz age como se fosse uma enzima. Ela acelera o processo que está acontecendo ali. Um fiote.
Então, o efeito fotoelétrico chega depois com Louis de Broglie. Esse cara é o responsável. Ele que fez uma proposta que agora é o centro da nossa fala. O Louis de Broglie falou, bom, se a luz ela é corpuscular, por que a matéria não pode ser ondulatória? Hã? Olha que legal. E aí vieram as grandes descobertas, né? Então, quando a energia HF cedida por um fóton, um elétron, é maior que a função de trabalho do material, você pode arrancar esse elétron do átomo. Na verdade, o fóton, o Richard Feynman, vocês vão ouvir falar dele aqui, é um Nobel, é um dos precursores, um dos pais da física quântica. Ele diz que o segredo do universo está entre fóton e elétron. Então, quando se diz o átomo absorve, na verdade, é o elétron desse átomo que absorve esse fóton. Então, Louis de Broglie, esse francês, cientista francês, físico, historiador, ele que, em 1924, ele propõe, e é tese de doutorado dele, e é aceito pela comunidade, depois vão provar isso pela fenda dupla, que o elétron também se comportava como onda. Olha que maravilha. Sabe? Quer ver que conceitos fortes que tem? Aqui está. Então, tudo isso que você está vendo são possibilidades. Só onda faz essa marca depois que passa pela fenda dupla. E o que aconteceu aqui é que o nosso elétron se comportou exatamente como a luz se comportou. Tá? Então, provou-se que a matéria também ela tem esse lado aí. A partir do trabalho de Max Planck, Einstein, Louis de Broglie, Arthur Compton, Niels Bohr e tal, e muitos outros, da teoria atual sustenta que todas as partículas também têm a natureza ondulatória, e vice-versa. Esse fenômeno foi verificado não somente para partículas elementares, mas também para partículas compostas. O que é muito legal? Como átomos e moléculas. Gente, se pega a molécula, é o corpo todo. É o corpo todo. Então, o teu corpo todo, ele é ondulatório, ele tem frequência. Olha que legal, tá? Então, dentro da mecânica quântica, não existe vácuo. Não existe vácuo. Pela física quântica, não existe vácuo. Então, esse princípio de certeza do Heisenberg, ele diz que a partícula, você não sabe onde é que ela está, qual é o momento dela, quanto de carga tem, você não sabe. Você não sabe falar, essa partícula está aqui, a partícula pode estar em vários lugares. Por isso que eu falo para vocês, esse negócio do jeito que estão trabalhando a física quântica, para mim está uma bagunça. Não acredito muito, não. Então, tem o que eles chamam de, porque não tem vácuo, tem um fenômeno que chama ponto zero. O campo de ponto zero, ele excede toda a energia da matéria que tem num fator de 10 elevado a 4, ou seja, 1 seguido de 40 zeros, tem mais energia. E aí o Richard Feynman, ele vem e diz que 1 metro quadrado, a energia que tem em 1 metro quadrado nesse campo do ponto zero, ele ferveria todos os oceanos do planeta. Olha que coisa louca, olha o tanto de energia que tem. Isso está aqui, ó, você está no meio dele, é no universo todo, não tem lugar onde não tem esse campo de ponto zero. E aí algumas considerações que eu gostaria de tratar com vocês. Gênesis 1 e 3. E disse Deus, haja luz. E aí você acha que a luz iluminou e clareou tudo. Não é. É esse ponto zero, campo de ponto zero. É esse fóton que nós estamos trabalhando aqui. E aí viu que Deus que a luz era boa. E passou o primeiro dia. Quer ver que detalhe interessante? Lá no 14, disse Deus que haja firmamento, luzeiros no firmamento, para trazerem separação entre dia e noite, e aí que ele cria o sol, a lua, as estrelas, etc. Aí ele fala que criou um forte para clarear o dia e um mais fraquinho para clarear a noite. Que aí é no caso. Que dia que ele fez isso? No 4º dia ele já tinha criado as plantas no planeta, tudo. Você percebe que a luz ela é muito mais do que alguma coisa que só ilumina? A energia desse ponto zero é a nossa luzinha. Agora, olha que interessante, lá em Jó 38, no livro de Jó, diz assim, você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas aqui na Terra, gente, que a física está morrendo aí? Foi Deus que fez, sabe? Ele está perguntando para Jó, vocês conhecem as leis que governam o céu? E você sabe como é que aplica essas leis aqui na Terra? Olha que coisa incrível, que maravilha. Outra passagem que diz assim, é pela fé que entendemos que o universo foi criado da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito do que não se vê. Física quântica, moléculas, partículas subatômicas, do invisível Deus fez o visível. A física quântica está aqui, ó, já foi dito na Bíblia, já há mais de 2000 anos, e a outra lá mais de 5, então. Então é impossível a gente sequestrar, gente,
a ciência, a religião da ciência diz que a ciência é laica. Impossível, para mim isso não entra. Nesse conceito de energia igual massa vezes velocidade da luz, aqui ele está dizendo o quê? Que a luz ela pode se transformar em matéria, sabe? Significa que não existem duas entidades físicas fundamentais, uma coisa material e outra imaterial, como no caso da energia. Mas existe apenas uma, energia. Tudo é energia. Quando você pega seu leito e você aplica no organismo do seu paciente, você está jogando energia em cima de energia. Tudo em nosso mundo, qualquer coisa que seguramos na mão, por mais densa, pesada, grande que seja, no nível fundamental, se reduz a um conjunto de cargas elétricas interagindo como um mar, com o mar que está no segundo plano, esse campo aí que eu falei para vocês. Esse campo de ponto zero é campo eletromagnético. E outros campos energéticos, uma espécie de força de atrito eletromagnética. Hall, que é um cientista, escreveria mais tarde que a massa não equivaleria a energia. A massa era energia. Então, aqui o que fala de massa também é energia. Então, energia é igual a energia vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, de um modo ainda não mais fundamental, não há nenhuma massa, só existe carga, só existe energia. Você é energia, eu sou energia, teu paciente é energia, o dente é energia, é tudo energia. Como que a gente trabalha com isso? Como que eu me beneficio com isso? Essa é grande, hein? Mas eu vou resumir. Olha que interessante. Lá em Paris, pegaram um coração, tiraram um ratinho, e esse coração está batendo há muito tempo, fora. Então, o que fizeram? Colocaram carbono, oxigênio, aquela sopinha para ele ficar ali. Então, eles haviam aplicado acetilcolina e histamina, conhecido como vasodilatadores, e depois a atropina e mepiramina, que são antagonistas, que são vasoconstritores. E o coração está batendo lá, né? Agora, qual vem a novidade? O que está acontecendo? O único aspecto em comum da experiência foi que esses agentes que eu li para vocês agora, de mudança, não eram, na verdade, substâncias químicas ou farmacológicas, e sim ondas de baixa frequência dos sinais eletromagnéticos, que é o que? A frequência desses produtos. Então, eles não colocaram o coração nesses produtos, colocaram só a frequência nesses produtos, gente. Aí é que entra essa nova visão que nós estamos colocando da fotobiomodulação frequencial. Nós não vamos fazer só o laser lá no joelho, ou na TM do seu paciente, ou para cicatrizar, ou do implante, etc. Você vai fazer a luz passar por um produto que você gostaria que tivesse ali, e essa luz vai levar a frequência desse produto lá. É isso que está falando aqui. Livros escritos já nesse sentido. Essa é a nova era que a fotobiomodulação está chegando, e nós, clinicamente, principalmente esse grupo, 240 metros, já estão fazendo isso. Eu perguntei para um outro paciente, um outro médico lá, o que você está conseguindo? Ele falou, é uma diferença brutal. Olha que coisa. Por quê? O mecanismo de ação é esse aqui, que ninguém tratou. O que eu estou falando para vocês aqui, você não escutou em canto nenhum, porque não existe. Então, a luz, ela é corpuscular e ela é ondulatória. Ela tem essa dualidade física. Gente, corpúsculo, corpo, ocupa um lugar num determinado tempo. Onda ocupa todo lugar num determinado tempo. Como é que a luz pode ser uma ondulatória? Então, essa dualidade física já começa a bagunça, a gente não aceita, não tem como aceitar. Como é que eu posso falar que isso aqui, ela tem onda? Se é corpo e está ocupando lugar. Isso é que a física fala e já decidiu, não é coisa de curioso, não. Então, dentro dessa dualidade da física, nós temos o conceito de que ela é corpuscular, isso se dá ao fóton, tá? E aí a primeira lei da fotobiomedicina é a luz precisa ser absorvida para produzir efeito, Grotz-Drup. Tá? E o que você considera aí? Que cor você está usando? Energia que está no fóton, a ótica, a digital ótica da matéria, será que essa luz vai ser absorvida? Não vai? Isso é só essa parte da fotônica, que é isso que eu disse lá na minha chamada. Isso foi muito pesquisado. Joules, ações fotoquímicas, interações atômicas, etc. Agora nós precisamos ver o outro lado. O quê? Qual é o outro lado? Que ela é ondulatória, e ondulatória aí muda algumas coisas. O que nós temos aí? Frequência, vibração, hertz, medicina de frequência. Você esquece que corpo que você está irradiando. Você esquece, muda tudo. E o conceito é que esse lado aqui é exaustivamente pesquisado, e esse aqui é praticamente desconsiderado. E eu vou falar para vocês, o segredo está aqui. Por que o segredo está aqui? Por causa disso que eu falei para vocês antes. O corpo é onda. Eu estou trabalhando com onda, e eu nunca considerei isso. E como fazer essas ondas lerem, sabe? Elas terem interação com ela e produzir o efeito que está fazendo. Aqui é que mora o segredo. Isso é um caminho sem volta. Né?
Ó, eu não sei como é que está meu tempo aí. Quanto tempo eu tenho? Alguém pode me falar? E aí eu sei o tanto que eu consigo falar ainda aqui. Lívia. Bom, enquanto isso eu vou falando, pode me interromper aí, viu? Isso aqui tudo está dizendo o seguinte, que nós temos uma mitogênese que é produzida pelos biofótons. Quem trabalhou com isso aí foi esse pop. Então ele pegou um ovo de peixe, irradiou ovo de peixe. Não, irradiou não, ele começou a observar. E tem essas emissões desses biofótons, tá? Só que em tempo desincronizado. Enquanto eles estiverem perto, o que acontece? Essa desincronização começa a trabalhar. Pá, pá, pá. Quando eles entram nisso aqui, eles estão em coerência. E se esses biofótons foram coerências como laser e não como LED, desculpa, mas ó, quem comprou a parede LED está na roça, sabe? Como eles fazem isso aqui? A mitogênese dele aumentava em 45%. Se esse sinal aqui fosse incoerente, parecido com LED, 20%, ou seja, quando você trabalha com laser, você tem mais que o dobro de possibilidade de resultado em comparação com o LED. Tá? Então, é isso que fala esse processo, tem mais coisa aqui. Olha aqui que interessante, ó, teoria da informação. Ó. Eu estou no segundo livro de teoria da informação que eu estou estudando. E aí tem esse processo, não quero, quando está em vermelho é porque o negócio é mais interessante, né? Isso aqui que eu quero falar para vocês. Ó. Em seguida, Gariev, é um pesquisador, montou um experimento para pesquisar o efeito em vivo. Para tal, promoveu a intoxicação de ratos com dose letal de aloxano. Tomou aloxano, destrói o pâncreas em 100%. Após alguns dias com 100% de mortalidade, não tem como sair vivo. No entanto, se os ratos fossem irradiados com a luz coerente, laser, não pode ser LED, gente, eu digo isso porque a indústria, ela trabalha muito em cima disso aí, que passava através do tecido do pâncreas, sadio, né, de ratos jovens, 90% dos ratos não morriam, e dentro de 12 dias estavam saudáveis, ele chamou isso enquanto biocomputer. O que é isso, então? É isso que eu falei para vocês, a luz vai passar, leva a frequência por onde ela passou para dentro do corpo da pessoa, como se você estivesse dando uma injeção no paciente disso. Isso acontece, é publicação, essa situação aqui. Onde eu vejo que você está falando, hein? Eita, tenho medo de... Bom, aqui do jeito que eu estou, de tela cheia, no bate-papo não tem ninguém, não estou ouvindo ninguém falar comigo, apareceu um sinal que tem alguém falando. Vou deixar vocês pequenininhos aí. Então, isso aqui é o que acontece. O laser, então, ele é o quê? Ele leva a frequência, isso só pode ser laser, não pode ser. Por quê? Porque a luz do laser é coerente, ela é limpa, ela é música chegando. Tum, tan, tan, tum, tan, tan, tum. O LED é como se fosse uma rádio fora do dial. Com o LED, você só considera a questão da energia do fóton, a parte corpuscular. Com o laser, você considera a parte corpuscular e a ondulatória, que é extremamente relevante, e é por causa disso que se consegue coisas fantásticas desse jeito aqui, que nós estamos vendo. Então, aqui, ó, é a forma de você ver a corpuscular. Reflexão, não quero parar nisso aqui, porque não é nosso papo, mas é uma parte... Eita, não estou voltando? Então, aí está os efeitos, o Einstein, então, é um precursor disso, fiz o churrasquinho, ele veio aqui, numa boa. 60, o laser foi criado por por Maiman, e aí está o primeiro equipamento de laser, vários prêmios Nobel de laser, inclusive 2 anos atrás o Nobel foi laser também. Esse aí é o mestre, que é conhecido como pai da laser terapia, algumas leis que regem esse processo, os efeitos que acontecem quando você trabalha sobre o aspecto do pontual, do corpuscular, a laser terapia pontual, analgesia, anti-inflamatório, antidematoso, vai produzir ATP, vai produzir mais ATP. Já pensou você pegar um magnésio, um cloreto de magnésio, um magnésio quelato, um dimalato, um treonato, alguma coisa de magnésio, passa a luz e você joga no joelho da pessoa e a dor, e você restaura a cartilagem dele, sem precisar fazer cirurgia? Você é maluco, gente, você é maluco, tem um campo aqui animal. E aí eu introduzi no mercado
o primeiro aparelho no mundo que liga vermelho e infravermelho junto. Eu tenho o meu equipamento, que só eu vendo, não dou na mão de vendedor, tá? Então, ele liga o vermelho e infra junto. Aí tem publicação agora sobre isso aí. 90 graus são coisas que a ciência ela vai mostrando tudo que a laserterapia faz no nosso organismo. E também quero passar rápido aqui, que eu não sei se vocês têm pergunta para fazer. Então, tem bastante coisa interessante, né? É bom dizer que nós temos um certo limite aí. O que é? O laser, ele não ressuscita Lázaro, viu? Se o dedo do paciente, se tiver um fiozinho ali no dedo dele, você salva esse dedo. Se necrosou, necrosou. Não tem o que fazer, tá? Então, tem que... o momento que você entra com esse paciente, você faz. Eu atendi um paciente, esse professor meu, UTI, Covid, detonado, entubado, tudo, entramos com o ILIB, a saturação dele aumentou. Mas o comprometimento do coração dele já estava ruim. E ele teve infarto e foi a óbito, infelizmente. Ele ficou mais de 70 horas no ILIB ininterrupto. Ininterrupto. Olha que coisa. O aparelho tem que ser caneta, gente. Olha aqui a posição de trabalho dessa paciente, ó, do profissional. Porque o aparelho tem uma ponta comprida, isso aqui é para odontologia. Se tem uma ponta ainda comprida, uma fibra óptica comprida, ela tem que trabalhar com duas mãos. Essa outra mão está segurando a fibra óptica aqui onde ela quer que segura. Aí cansou, olha que outra posição fantástica para fazer a aplicação. Isso não existe. Se você for comprar equipamento, você precisa ver direitinho o que você quer para o que você vai fazer, tá? Aí vem a fonoaudiologia com a fibra óptica calão. Tudo que você pega da fono é tudo extra-oral, ó. Não é nada intra-oral. Você pega o vago aqui, ó, aqui na base do crânio, que tem uma importância muito grande na fono. Olha aí o pessoal irradiando a mucosa do paciente. Ó. Eu não consigo adiantar esse filme. Olha lá, tá vendo a luz, ó, por fora? E aqui, sabe onde é isso aqui? No intestino, ó. Falei para você, irradia seu intestino, você vai melhorar a flora bacteriana do seu intestino. Tá ali, ó. Você está irradiando ali, bonitinho, olha lá. A luz ali dentro, ó. Aqui é o seco, a parte seca do intestino. Algumas outras considerações a respeito da luz, também é muito técnico isso, só para dizer para vocês que tem isso aqui, né? Então, aqui é a diferença de laser e LED, como disse para você, laser é luz coerente, LED é luz incoerente. 3 cores, então, a gente tem que usar. Esse azul aí é facultativo. Se você trabalhar com acne, oleiro, aí você trabalha com esse aí. De outra forma, nós vamos pegar o laser vermelho ou infra, gente, nós vamos passar por um produto que ele mata a própria unibactéria e o acne, e você vai colocar em cima dessas áreas aí, tá? E você vai matar. É isso que nós vamos fazer na HS, e aqui a publicação mostrando que o vermelho associado ao infra, ele produz resultado melhor, especialmente com a associação dos comprimentos de onda vermelho e infravermelho. Produz um resultado melhor do que só vermelho ou só infravermelho. E aqui a gente tem as características de um bom equipamento também. O ILIB, que eu falei para vocês, que ele não é laser pontual. O ILIB, laser pontual tem ações pontuais, tá? Olha essa ferida aí, ó. Parece que só tinha isso aqui de ferida? Não. Olha como era essa ferida. Desse tamanho. Deveria ter ficado aqui uma cicatriz do tamanho dessa ferida. Por que ficou assim? Porque o laser pontual trabalha no DNA. Olha a importância do pontual também, viu? Então, a acupuntura vai trabalhar em meridianos. Essa nossa agora que é frequencial, que é a questão dos hertz, né? E o ILIB, então, deve ter ação sistêmica. Então, para não confundir o que é, né? Então, o que o ILIB não é? Não é soro da juventude, não é laserterapia pontual, não é. E não potencializa funções, ele dá condições do organismo se curar. Essa é a situação. Então, era feito dessa forma antes, e a proposta minha foi essa aí. Tá? Localiza direitinho onde é a artéria radial e coloca o laser ali em cima. Esse aqui é o meu equipamento. Ó. O meu equipamento. Dali para lá tem uma fonte, um fio de 3 metros, extremamente prático. Extremamente prático e é mais eficiente que os outros equipamentos, pela fibra óptica ser curta e por estar ligado na tomada também. Então, aqui, ó, você vê que a nossa artéria, ela tem 4 vasos, assim, 4 camadas que formam a artéria, sabe? E uma luz, se você colocar do lado aqui, essas camadas vão jogando essa luz para fora. Então, a camada de ventícia, que é de fora, elástica, e o endotélio, a medial, então tudo isso vai jogando luz para fora. Se você não acertar exatamente o vaso, você não está fazendo ILIB. E está saindo aparelhinho que você põe no pulso aqui, é como se fosse um relógio, e a fonte do laser no meio, não que a luz espalhe e pega a artéria. Mentira!
Mentira, isso é mentira de indústria para vender equipamento. E caro, hein? E caro. Todo mecanismo de ação, tem tudo isso aí, eu não posso abrir para você, que isso é tese do meu doutorado, e nós estamos chegando às vias de fato, descobrir o que é que a luz faz. Como que eu consigo aplicar a luz aqui e aumentar a superóxido desmutase, a SOD? Como que eu consigo aplicar a luz aqui e diminuir a prostaglandina, se a coisa não é aqui, é produzida em outros cantos? Sabe, o sangue não leva o fóton ali para fazer o trabalho dele lá na frente. Essa pergunta eu fiz para mim e cheguei a conclusões fantásticas. E aí nós vamos ter os efeitos. Olha que imagem linda. Essa é a primeira imagem no mundo de microscopia de campo escuro e mostrando um terreno biológico inflamado. Isso aqui é o sangue, então, né? Então, veja, ó, poiquilocitose. O que é isso aqui? Má formação da parede da hemácia. Tudo tortinha, arranhada, etc. Rolou, é um empilhamento de hemácias, tudo ali. RDW, isso aqui, ó, é uma parte hemácia grande, hemácia média e hemácia pequena. RDW perto de 15%, seu terreno biológico está ruim, hein? Excesso de fibrina para tudo quanto é lado. Não dá para ver nessa imagem, mas a gente vê em outra. Agora, veja que interessante. Depois de meia hora de LIB, o sangue dessa pessoa estava desse jeito aí, ó. Como que isso pode acontecer? Essa é a primeira imagem no mundo de microscopia de campo escuro, evidenciando o que o ILIB faz no sangue. Eu fiz isso aqui perto, em Santana, no consultório de uma outra doutora, quer dizer, eu tenho testemunha ocular, uma dentista, doutora Sofia, sabe? Tudo espalhado, sem fibrina nenhuma, poiquilocitose já não tem mais, o RDW acabou, todas elas do mesmo tamanhozinho. Quando o técnico olhou, depois que nós fizemos o ILIB, coletamos sangue, olhou, ele falou para nós assim, não é a mesma pessoa. Só não chorei porque corintiano não chora à toa. Então, olha aqui. Professor, oi? A Cristiane perguntou se atuaria como uma câmera hiperbárica na cicatrização. Não, trabalha melhor, porque a câmera hiperbárica ela não trabalha no DNA, e o laser trabalha no DNA. Então, trabalha bem melhor, muito melhor com a câmera hiperbárica. Aliás, câmera hiperbárica você não leva dentro de uma necessaire, câmera hiperbárica custa uma fortuna, né? Então, o laser ele trabalha melhor do que a câmera hiperbárica. Não é igual. Se a pergunta é igual, não é igual. É diferente. A câmara hiperbárica trabalha num bóson, que é o graviton, né? A luz não, a luz é outro bóson, Ele trabalha na troca de energia entre o fóton, aquilo que o Einstein falou, né? E o Richard Feynman diz, é entre elétron e fóton. Tá bom? Respondi? Sim, ela agradeceu, entendeu. Ok. Aqui é um outro caso, sabe que dessa foto para essa, 15 minutos. Dessa foto para essa, 15 minutos. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Pega o seu sanguinho, faz uma punçãozinha e põe na microscopia de campo escuro. Adivinha como é que vai estar seu sangue? Ó, 3 chances. Ó, não vou nem na cara. Vai estar desse jeito aqui, ó. Por que as pessoas morrem? Olha essa aqui, ó, excesso de fibrina. Excesso de fibrina. Isso aqui tudo enrolado. Eu já descobri por que isso fica assim, gente. Para eu entender como é que o ILIB trabalha, eu preciso entender como é que isso se forma. E eu vi como é que se forma. O sangue de vocês está desse jeito aqui, ó. Você está estressado, você está fazendo faculdade, você está formado, você precisa pagar a conta. Se você mora em São Paulo, se você tem problema do governo, né? São Paulo, principalmente. Seu sangue está desse jeito aí, ó. Está se alimentando em desafio. Está desse jeito, não é só seu paciente, não. Eu fui dar aula numa pós-graduação, num curso de microscopia de campo escuro, e os médicos, eles eram os alunos lá, eles eram os modelos lá para ver como é que fazia. E aí eu fiz o ILIB, só para demonstrar que o que eles queriam ver é a microscopia, para eles verem a importância dessa microscopia de campo escuro, né? O sangue deles todos estavam desse jeito aqui, ó, que vocês estão vendo, profissionais, o seu também tá. E é aí que deixa o terreno biológico inflamado. Quando você faz o LIB e deixa o sangue daquele outro jeito, o terreno biológico desinflama, mas os órgãos, através da diátese, o que é diátese? Corpos com propensões a doenças, a determinadas doenças. Então, tem família que é câncer de mama, tem família que é diabético, tem família que é hipertensa, etc. Então, se chama diátese. Então, essa inflamação é a mãozinha que liga o interruptor para o DNA mudar e a doença aparecer. Tá? E o que é essa mãozinha? Essa inflamação aí. Onde é que começou essa inflamação? Cabecinha.
Cabecinha. Então, isso aqui é que mata a pessoa na Covid, ó. Esse excesso de fibrina, que ele se junta todo e faz um microtrombo. Olha onde o Libre trabalha. Quer ver? Tum! Acabou, não tem fibrina nenhuma. Olha que coisa milagrosa. Gente, isso é milagre. Onde é que foi essa fibrina? Eu sei, não posso falar. Isso aqui é um simplasto, ó. Quando a gente faz um curso de microscopia escura, você começa a entender, você sabe se a pessoa vai ter propensão a câncer ou não, ou se ela está com câncer. O nosso sangue denuncia essas coisas aí. Aí o simplasto, ó. Olha o que o Ilib fez no simplasto, depois de meia hora, ele dissolveu o simplasto. Simplasto aqui tem remédio, tem toxina, é um monte de bactéria morta, tudo, o resto, tudo lixo do nosso sangue, esse tal de simplasto aí. Olha como é que está esse rolô aqui, ó, lotado de coisa. O doutor Steck, Adalto Steck. Isso aqui é termografia, tudo está vendo vermelho, amarelo, laranja aqui, é inflamação. Depois do Ilib, olha como a gente desinflamou a pessoa. Sistêmico, desinflama mesmo. E se desinflamou, gente, já era. Você tem resultado bom. Outro caso, com um paciente com DPLC. Você vê que eu estou muito com termos da medicina, é que quando você dá o curso multidisciplinar, eu tive que estudar todas as áreas, todas as áreas. Faz 10 anos que eu parei de trabalhar com odontologia. E hoje eu sou só paciente. Psoríase, olha aqui, ó, tá vendo? Psoríase, daqui para cá, não foi irradiado pontualmente. Daqui para cá, 20 dias, 22 dias, mais ou menos. Olha que coisa linda. Por que tem? O que é psoríase? Psicossomático. Doença inflamatória. Terreno biológico detonado. Diátese dela é a psoríase. Tá? O que o Ilib fez? Ajudou o organismo a se recompor. E ele desinflamou. E desinflamando, acalmou o sistema autoimune dela. Pronto. Essa perna era para ser amputada. Olha aqui. 5 sessões de Ilib, ó. O antibiótico começou a fazer efeito, contaminação hospitalar. Alergia, que é processo alérgico, tá vendo vermelhão aqui, ó? Terceiro dia, quinto dia, ó que beleza. Isso aqui é mucosite. Se você quiser irradiar a ferida, o paciente está fazendo quimioterapia, irradia a ferida, mas se você fizer o Ilib, os fármacos, eles vão ser mais eficientes e os efeitos colaterais deles são suprimidos. De tudo, hein? Não é só de quimioterapia, não. Agora, quem faz tratamento com quimioterapia e faz o Ilib, gente, aqueles efeitos colaterais que tem da quimio são plenamente suprimidos. A pessoa tem vida normal, cotidiano dele normal. Aí sou eu. Fiz a minha cirurgia aqui, eu estou mostrando como é que eu estava antes de estar. Agora tá bonzinho, né? Falei, nossa, eu fiz essa cirurgia na época errada, viu? Ficar bonitinho lá na tela, né? Por que eu coloquei isso aí? Eu estou numa pesquisa aqui, meu nome, que está falando da otimização do implante dentário. Eu coloquei aqui porque eu fiz o implante, né? Com o Ilib. E para vocês verem, gente, o desconhecimento como é que é, né? A maioria das referências bibliográficas e o mecanismo de ação que é colocado nessa pesquisa, a contragosto meu, não é Ilib, é laser-terapia pontual. Olha que coisa absurda. Sabe? E aí tem, deixa eu ver aqui de novo se eu diminuo vocês. Não dá para a gente ver o mouse em cima da bagaça aqui. Então, aqui está falando que o Ilib, ele otimiza todo o processo. Mas aí, ó, teve uma publicação aí que foi Ilib. E ela não foi implante. De toda a referência bibliográfica desse trabalho aí, ó. Estou dedando. Não é Ilib, foi laser-terapia pontual. Tá? Então, essa terminologia a gente precisa respeitar. Precisa respeitar. Tem a forma de você aplicar direitinho, você tem que pegar o lado. Dentista, você extrair dente, você já foi com laser-terapia, aplicou nos gânglios para fazer a drenagem? Você não pode, numa cirurgia bucal, aplicar onde você fez a sutura. Toda cirurgia fica saindo. Você não põe um dreno, quando você faz, por exemplo, uma mama, ou uma outra cirurgia, você não põe dreno, que aquilo precisa ser jogado para fora. O dente é a mesma coisa, gente. Você não pode irradiar onde faz a sutura. Olha como tem segredinho que ninguém fala. Ninguém fala que esses caras não são laserterapeuta. Eles não são cientista clínico da fotobiomodulação. São papagaios, sabe? E às vezes tem nome como referência naquilo ali. Sai falando de Ilib como se fosse o criador do Ilib, né? Tem um jeito certo de você fazer as coisas. A sua boca, onde você fez uma exodontia, por exemplo, precisa ter um ponto de drenagem. E é ali onde é a sutura, que às vezes pega nos dentes que estão ali do lado também.
Então, não irradia o osso, irradia a loja cirúrgica. Pela vestibular, pela palatina, tanto faz, mas não irradia a sutura. Olha que detalhe interessante. Então, aqui tem um ponto, só estou mostrando para vocês que tem o jeito certo de você aplicar, primeiro fora, depois dentro. Siga a alimentação desse paciente. Aí, ó. E aí vai. Deixa eu passar. De novo, eu não sei como é que está meu tempo aí. Só para vocês verem que tem um jeito certo de você fazer e como você trabalhar, né? Então, aqui, por exemplo, aqui é uma fístula perianal, num bebezinho. Eu não posso aplicar... Você vê que não foi feito sutura? Não é dado sutura. Tá? Eu não posso aplicar o laser para fechar isso aqui, eu tenho que aplicar só lá no leito, ali no fundo, para você conseguir deixar cicatrizar normal. Então, tem restrições que a gente precisa respeitar. Num caso desse aqui, uma deiscência, eu aplico só lá no fundo, eu não aplico na parede dessa deiscência, eu aplico no fundo e aplico aqui por fora, onde está essa marquinha aqui, ó, porque aqui está muito condensado. E foi justamente essa condensação no sistema linfático que rompeu. Está vendo que essa parede aqui está muito mais para dentro do que essa? Ela estourou, o ponto não aguentou. Então, ali eu entro. Para prevenir isso, eu teria que aplicar o ponto ali. E aqui o resultado final. Olha aquela paciente que eu mostrei para vocês. Ó. Olha como é que ficou, tá vendo? É isso aí, ó. A fotônica faz isso. Aqui é o laser trabalhando no DNA. E daqui para frente, nós não vamos fazer só laser terapia nesse ponto, gente. Eu vou colocar o laser sobre, por exemplo, um melaleuca, um extrato de copaíba, e tudo que induzia processo de cicatrização. Eu posso colocar um antibiótico e passar o laser pelo antibiótico e irradiar esse paciente aí. É como se ele estivesse matando tudo quanto tem bactéria que tem ali e mata. Nós não mantivemos o coração batendo? É isso. Essa é a proposta. Novidade linda, né? Eu estou entusiasmado com isso. Aí, ó, tudo isso é laser terapia, fazendo, salvando. Esse cara aqui, os caras ficam serrotinhos esperando o cara sentar lá para arrancar o pé do cara desse. A cada 40 minutos é amputado o membro aqui no Brasil, gente. Ó, isso aqui da adenite supurativa, eu sou diretor nós estamos formando um protocolo, já descobri coisas. Eu não posso trabalhar com a fibra ótica afastada nesse paciente, e se ele sentir dor, eu não posso trabalhar com vermelho e infra, eu seleciono só o infra e coloco encostando, porque esse problema é mais para dentro, se chama acne invertida. Você não tem noção de que coisa horrível que é isso aí. Você imagina uma vulva deformada, é isso que chega para mim, sabe? E aí eu vou formando, a gente vai trabalhando o protocolo. Estou desenvolvendo um outro utensílio, que é um recurso, que é com água prata coloidal, que para isso aí é fantástico. A água prata coloidal era o nosso antibiótico antes de surgir a maldita penicilina. Ai, que raiva, viu, dessa indústria farmacêutica. E aí, paciente queimado, também com a laser terapia, ó, que resultado legal. Olha aqui, aquelas coisas que o pessoal não sabe. Sabe o que é isso aqui? Isso é câncer. Isso é câncer diagnosticado com o diagnóstico conclusivo. O que foi feito? Ozônio, laser terapia e LIB. Acabou, o que essa mulher tem aqui agora é uma cicatriz de uma ferida que ela teve. Não pode irradiar tumor, câncer com LIB. Joga isso no lixo. As pessoas irradiar olho, gente. Olho, a coisa mais sensível que a luz qualquer é o olho. Não. Aí quando você tem, como eu tenho, aluno na minha sala lá, que é oftalmo, nós estamos radiando dentro do globo ocular. Eu irradio meu olho, não tem problema nenhum. Contraindicação absoluta, isso em livros, apostilas, isso em publicações, principalmente. Eu fico assim, injuriado de ver publicação colocando o mecanismo de ação da laser terapia pontual no ILIB. Gente, é uma exigência você saber qual é a densidade de energia que você colocou ali, a fluência de energia que você colocou ali. Em laser terapia. Isso não se aplica ao ILIB. Não se aplica ao ILIB. Eu coloco ali mais ou menos 150 joules, trabalhando meia hora. E esse cálculo eu posso fazer. Mas no tecido dinâmico, quando eu calculo energia por centímetro quadrado, como é que eu vou colocar centímetro quadrado na fluidez do sangue? Então, a ciência olha, 98% das publicações científicas não tem validação científica. Eu não posso falar em influência de energia em ILIB, não dá. Não é questão de não querer, não dá. É só parar para pensar um pouco. Estou brigando com o meu orientador por causa disso, que é difícil entrar algumas coisas mesmo. Eu sei como é que é. Olha, olha essa barriga aqui.
Depois de 3 anos e meio depois de trabalhado com laser terapia, olha a cicatriz que ficou. O que é isso aqui? O laser trabalhando no DNA dessa pessoa. E aí, quem tem PET, está aqui o nosso equipamento novo, fazendo lá na patinha dos pacientes aí, PETs, né? Ficam que dormem. Aliás, se você fizer ILIB em você, e você sentir sono, um sono incontrolável, você está no simpático, né? Você está numa simpaticotonia, terreno biológico detonado. Sua cabecinha está a milhão. Por isso que ele tira você do simpático, põe no parasimpático e aí você sente sono. E aí estamos trabalhando em gravidez, quer dizer, em 1975, estou encerrando, em 1975 tinha um caso de autista para cada 1000 partos. Sabe quanto que está hoje? Um caso entre 50 e 60 partos. É pandemia isso, gente. Por quê? Porque o organismo da mãe está inflamado. Então, o que dizem, não faça ILIB em gestante, não aplique leis em gestantes. Eu queria perguntar por quê. Ninguém sabe. Não, está nos livros, está em... Fala por quê, ninguém sabe. Então, vocês aqui já sabem. São jovens, vão engravidar, homens ou mulheres, a esposa, tudo. Faz ILIB. Você tira a situação. Isso aí é uma gravidez gemelar, ó. Nasceu prematuro, os dois, e não ficar no hospital, os órgãos estavam maduros. Tudo funcionando direitinho. Não precisou ir para soro, não precisou fazer nada. Filhos de uma fisioterapeuta. Não tem contraindicação, não tem contraindicação nenhuma. Eu estou procurando ainda uma contraindicação. Uma que eu achei é, você vai fazer qualquer câncer de sangue, hemofílico, não tem contraindicação. Por não entender o mecanismo de ação, as pessoas falam que tem contraindicação para isso aqui. Não tem. Então, tem uns que falam, essa pessoa tem câncer de mama, você pode fazer ILIB? Não vai favorecer a metástase? Você está fazendo aqui? A mama está aqui, como é isso? Marca passo, não pode fazer contraindicação absoluta. Gente, isso é bobagem. Isso é bobagem. Se você pergunta, não tem. O campo magnético, é pequeno o campo magnético do laser, e os marca-passos hoje, eles são protegidos de campos magnéticos. Então, é sem noção. Sem noção. Então, se você for fazer algum exame para alguma determinada doença e o ILIB pode interferir, então pare o ILIB aí uns 15 dias antes. E vai fazer o exame. Aí você vai ter aquele número certinho que você vai precisar. É a única contraindicação ou restrição que eu tenho na questão do ILIB. Bom, está aqui. Nós temos o Instituto Ricardo Trajano, então, é o nosso Instagram, tá? Quem tiver interessado em curso, equipamento e tal, nós temos aqui no nosso telefone. Queria agradecer a organização pelo convite, dar os parabéns também. Quiçá eu começo a voltar para a odontologia, para dar essa nova visão. Se eu conseguir esses desafios meus aí, da gente colocar a saúde integrativa dentro da odontologia, que eu acho mais que apropriado, só se tiver uns cabecinhas fechados ali dentro, né, que a gente não vai conseguir. Tá bom? Gratidão. Eu estou aqui para quem quer falar comigo. Excelente palestra, professor. Parabéns. Obrigado. Amei. Nossa, quanta gente! Bastante, né? Pessoal, está aberto para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém escreveu alguma coisa aqui. Está sendo só elogios, professor. Palestra incrível, parabéns, excelente mesmo, obrigado. Viu? Parabéns. Obrigado, querido, obrigado. Professor, então, em nome da comissão da 17ª edição do Congresso, nós agradecemos sua participação, tá? E a disponibilidade de transmitir um pouquinho do seu conhecimento. Uma honra. O senhor está de parabéns. É uma honra. E é só elogios aqui no chat, aqui, professor. Parabéns mesmo, excelente palestra. Quanto tempo eu levei aqui, hein? Deixa eu ver aqui, professor. Eu não marquei a hora que eu comecei, Lívia. É a Lívia? Isso, professor. O senhor iniciou, era 9h33. E agora são... Isso. Agora são... vai dar o tempo. Foi certinho. Foi... É para terminar às 11 horas, não é? Isso. Mas foi uma palestra excelente. Parabéns mesmo. Amamos o seu tema. Obrigado. Obrigado, viu? Tenha um ótimo dia. Você Obrigada sabe,
Isso aqui é um assunto novo e é muita Sim. informação. Eu sei que é muita informação, mas eu espero estar sendo um bom representante da nossa odontologia aí. Apesar de ter parado, exercido 25 anos a odontologia, está representando bem a odontologia, a nossa odontologia para o pessoal todo aí, né? Não tenha dúvidas visão que mais- sim, viu, Pro? A visão Não tenha dúvidas. Tá, o senhor está representando muito bem os Que bom. dentistas, viu? Parabéns Fico feliz. mesmo. Fico feliz. Gratidão, viu? Obrigado. Um ótimo Eu dia que para o agradeço, viu, senhor. gente? Agradeço todos também que estão conosco até agora. Muito obrigada, professor. Fica com Deus, viu? Obrigado, eu que agradeço. Vocês também. Tchau, gente. Amém. Tchau, tchau. Tchau.